E aí, pessoal, tá na hora de mais uma ministração com o nosso tema, o sacerdócio. Fica com a gente até o final e não se esquece de compartilhar essa mensagem com mais alguém. Mais uma vez por estarmos aqui juntos para falar de Jesus, porque é Ele que salva, que liberta, que transforma. E a palavra que Deus me deu para hoje está no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 37, 38 e 39. Aleluia, glória a Deus. Acharam? A palavra de Deus fala: e Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirará, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Pode assentar, em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Nazaré, é o nosso sumo sacerdote. E hoje, no mês de novembro, nós vamos falar um pouco sobre o sacerdócio, sobre o sacerdote. E o nosso sacerdote, o sumo sacerdote, é Jesus Cristo de Nazaré. Mas na Bíblia, no Velho Testamento também, relata a função do sacerdote. O sacerdote no Velho Testamento, ele era o mediador entre Deus e o povo de Israel. O sacerdote tinha a função de ensinar o povo a obedecer a Deus. E ainda o sacerdote também cuidava do templo. O sacerdote no Velho Testamento representava o povo de Israel, estabelecendo uma comunhão entre Deus e o povo de Israel, oferecendo sacrifício para expiação do pecado do povo de Israel. E ainda o sacerdote realizava expiação sobre o pecado do povo e outras cerimônias. Somente o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus dentro do templo para oferecer sacrifício pelos pecados do povo de Israel. O sacerdote representava todo o povo de Israel mediante a Deus. Por causa dessa grande responsabilidade, o sumo sacerdote tinha várias regras especiais para se manter puro e não contaminarem o templo de Deus. Então, o sumo sacerdote naquela época tinha uma função, que era ser o mediador entre Deus e o homem, entre o povo de Israel. E o sumo sacerdote era o único aquele que poderia entrar no templo, no lugar santo do santo, para fazer expiação do pecado do povo de Israel. Mas também no Velho Testamento nós temos homens de Deus, que foram homens que testemunharam um compromisso com Deus, mas com relação a ser sacerdote do lar, eles não corresponderam. Nós temos, por exemplo, Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas ele era só um sacerdote real. A parte de sacerdote do lar, ele deixou a desejar. Foi um desastre a vida de Davi como um sacerdote do lar. Nós temos também Eli, outro homem de Deus, que foi usado por Deus para profetizar diante de Ana, uma mulher que andava desesperada por ter desejo de ter um filho, pois naquela época a mulher que não poderia dar um filho era desonrada.
E naquela época o homem poderia ter mais de uma mulher. E Elcana, que era o marido de Ana, tinha outra mulher, e essa mulher, a Penina, deu vários filhos a ela. E Penina tirava onda com a cara dela, brincava com ela, porque humilhava. E esse homem, chamado Eli, foi usado por Deus para profetizar na vida dela, e ela realmente deu luz a um filho. Esse filho ela entregou, como ela prometeu, na casa do Senhor, e esse mesmo Eli profetizou diante dela outra vez, e ela teve mais 3 filhos homens, mais 2 filhas mulher. Mas, como sacerdote do lar, ele pecou, ele não soube administrar o seu lar, ele não teve a sabedoria de lidar, de cuidar do lar dele. E por isso, os 2 filhos dele, que era também sacerdotes, o que é que ele fazia? No templo, na época que tinha a expiação do pecado, quando ia colocar aquela carne de sacrifício para cozinhar, ao invés dele estar ali orando, buscando a presença de Deus, ele ia lá, mandava tirar a carne para ele assar, para ele fazer o churrasco que ele queria. E quando não fazia isso, ele ia lá à força e tomava. Mas o Samuel, o primeiro filho de Ana, ao qual foi entregue na casa do Senhor, Deus falou com ele dizendo que a família de Eli não iria continuar. E assim aconteceu, pois os filhos de Eli não tinham temor ao Senhor, não andavam no caminho do Senhor, e eles todos foram abatidos, não houve a descendência, não teve, acabou ali. O Eli e os 2 filhos de Eli foram mortos, conforme Deus tinha falado com Samuel. Mais na frente, esse mesmo Samuel, que acompanhou toda a vida de Eli, vendo tudo o que aconteceu, ele seguiu o mesmo exemplo. Era um homem que andava segundo a vontade de Deus, que fazia a vontade de Deus, que fazia a obra do Senhor com tanto amor, com tanta dedicação. Tinha várias funções, ele era profeta, ele era juiz, ele passava 15 dias num lugar, 8 dias no outro, e esqueceu de administrar o lar dele, de educar os filhos dele. E os filhos dele foram juiz, e esses juízes, como juiz, ele deu um mau exemplo. Eles foram verdadeiros corruptos. Então, não adianta só nós, homens, olhar só para fazer a obra do Senhor. É necessário, a gente precisa. Mas nós temos nosso lar. Nós somos sacerdotes do lar e nós precisamos colocar ordem no nosso lar, saber administrar, ter autoridade diante do nosso lar para ensinar a nossa família como andar na presença do Senhor. Não podemos só nos dedicar a fazer uma obra e esquecer a outra. Nós precisamos administrar o nosso tempo para poder fazer a obra do Senhor. Mas, diante de tudo isso, também nós temos na Bíblia homens que honraram a Deus, não só fazendo a obra de Deus, mas também como sacerdote do lar. Um deles é Abraão. Abraão é um homem que a gente pode dizer, é um homem que era também sacerdote do lar. Ele cuidava dele, ele cuidava da família, ele cuidava das coisas de Deus. Lá em Gênesis 18:8 diz assim: Abraão, ele frequentemente citado como um exemplo de alguém que creu em Deus e, como chefe da sua família, estabeleceu um altar e invocou o nome do Senhor. Em vários lugares onde passou, ele instruiu sua família a seguir os caminhos do Senhor. E nós, homens, precisamos dar um bom testemunho, dar um bom exemplo como sacerdote do lar,
cuidar de nosso lar, cuidar da nossa família, cuidar da nossa esposa, cuidar dos nossos filhos, cuidar para que não deixe brecha para que o inimigo atue, querendo, atrapalhando o nosso relacionamento, tanto com a nossa esposa, com os nossos filhos e com Deus. Então, amados, precisamos dar um bom exemplo. Outra pessoa na Bíblia, no Velho Testamento, que foi um exemplo de homem, que deu um bom testemunho, como sacerdote do lar, é Jó. A Escritura do Senhor em Jó 1, 4 e 5 diz: a Escritura mostra que Jó agia como um sacerdote para seus filhos. Ele oferecia sacrifício regularmente, em nome deles, prevenindo e intercedendo por possível pecado que pudesse ter cometido. Ele não esperou. É aquela coisa de saber que você faz uma manutenção preventiva. Antes de acontecer, ele já estava cuidando dos filhos, ele estava orando, ele estava oferecendo um holocausto. Por acaso, se meus filhos pecassem, ele já estava ali realmente como um sacerdote do lar, cuidando do seu lar. Outra pessoa que nós também temos como exemplo no Velho Testamento é Noé. Lá no livro de Gênesis 8:20, ele fala que ele preparou um altar para o Senhor no momento depois do dilúvio. Mas se você chegar em Gênesis 7:1, a palavra de Deus fala assim, que Deus falando que viu ele, o único justo Noé. E ele disse assim, que Noé pegasse a sua esposa, seus filhos, seus genros, suas noras e um casal de animal, um casal de animal não era, agora esqueci o nome, um animal não, um animal, deixa eu ver aqui para não falar errado, agora esqueci o nome do animal. Visto que este era justo diante de mim, e todos os animais limpos, pronto. O animal limpo, ele pediu que colocasse 7 pares, 7 casais de cada animal. O impuro, um casal de cada animal e 7 casais de cada ave. Então, Noé é um exemplo para nós de homem obediente. Ele escutou de Deus que teria que fazer a arca, ele fez. Ele passou 100 anos fazendo. Mesmo que os filhos não participou, mas creu, acreditou e confiou que Noé tinha uma comunhão com Deus. Se ele estava fazendo aquilo lá, é porque Deus tinha mandado. E ninguém disse não na hora que Noé chamou, vamos, entra aqui na arca. Se ele não confiasse naquilo que Deus tinha colocado sobre Noé, que realmente teria que ser, ia haver aquela inundação, eles não tinham entrado na arca. Mas através do Noé, um único, imagine, diante de tantas pessoas, Deus só viu um único justo naquele momento, só Noé. E Noé foi quem salvou ali a família, obedecendo aquilo que Deus determinou para ele. Outra pessoa que nós também temos no Velho Testamento é Josué. Embora ele fosse um líder nacional ali, mas ele deu um bom testemunho como um sacerdote do lar. Pois a palavra diz, embora Josué fosse um líder nacional, sua declaração formosa demonstra o princípio do sacerdote familiar. O que é que ele falou? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele priorizou a adoração a Deus, e assim diz que também o lar dele, a família dele, a esposa, os filhos, todos aqueles que estavam ali, que morassem no lar dele, estaria junto ali para adorar, para fazer a vontade de Deus. É isso que nós temos para falar no Velho Testamento sobre um sacerdote.
Mas no Novo Testamento, a função do sacerdote é transformada em Jesus Cristo, que se torna o único supremo e salvador, sacerdote e mediador entre Deus e os seres humanos. Ele não é um sacerdote humano, mas um eterno mediador através do seu sacrifício. Além de Jesus, no Novo Testamento, também estabelece um sacerdote universal dos fiéis, onde todos os crentes, através de Jesus, têm um acesso direto ao Senhor. No Velho Testamento, nós precisávamos de alguém para ter o acesso ao Senhor. No Novo Testamento, o véu se rasgou. E aí a gente teve o acesso direto ao Senhor. É por isso que lá em Isaías 59:1 diz assim, que Deus está sempre de ouvido inclinado para ouvir as suas orações e as suas súplicas e de braços estendidos para te conduzir, para te salvar. Isso quer dizer que a partir daquele momento da morte de Cristo, a ressurreição de Jesus, o véu se rasgou e você agora tem um contato direto, não precisa de intermediário, não precisa de mediador, é você e Deus. O seu contato, o que você precisa, você vai direto ao Pai, e Ele assim fará, se for também da vontade dEle. Mas eu pergunto aos homens, o que é ser um homem de Deus? Qual é o requisito que nós, como homens, precisamos para ser um homem de Deus? A gente vê muito aí na rua, na igreja, em outro lugar, e quando passa, que esse aqui é um homem de Deus, essa aqui é uma mulher de Deus. Quais são os requisitos para que nós, homens, que hoje é mais direcionado para o homem, precisamos para ser um homem de Deus? Primeiramente, nós precisamos ser temente a Deus. Segundo, a gente precisa sempre fazer a vontade de Deus. E nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos que para ser um homem de Deus, nós precisamos ter um caráter reto. É necessário ser íntegro, colocar Deus sempre em primeiro lugar. Para nós sermos um homem de Deus, nós precisamos ser bondoso, ser fiel, ter fé, ser perseverante. Para ser um sacerdote do lar, tem que ser perseverante, tem que perseverar, não é fácil. E nós? Para ser um homem de Deus, nós precisamos estar cheio do amor de Deus. E o amor de Deus é aquele que você está cheio para dar, sem querer retorno de nada, nada em troca. É só por amor ao próximo. Aqui, uma das coisas que precisa para nós sermos um homem de Deus é cuidar bem da nossa família. E cuidar bem da nossa família, vamos dizer assim, que talvez não é fácil, porque não é como a gente acha, como a gente pensa. Porque tem mais gente naquele lar, naquela família, e precisa saber, porque às vezes o que você acha que é bom, o que é certo, não agrada a outra pessoa. E você tem que perseverar no diálogo, na conversa. Nós será que temos a certeza que nós somos nós temos todos esses requisitos para que nós possamos dizer assim, nós somos o verdadeiro homem de Deus? E nós precisamos também, amado, honrar a Deus como sacerdote do lar. E para honrar a Deus, é como sempre eu digo, é preciso colocar Deus
sempre em primeiro lugar. Para nós sermos sacerdotes do lar, nós também precisamos tratar com respeito a nossa esposa, cuidando do espiritual, do emocional. Ela é um presente de Deus em nossas vidas. E às vezes a gente não entende. Ela reclama, ela demonstra que tem algo que não está certo, e a gente às vezes não dá atenção devida. E às vezes ainda tem sacerdote do lar que acha, porque trabalha, ele que mantém a casa, tem que ser tudo do jeito que ele quer. Mas o sacerdote do lar sempre está em diálogo com a família, sempre está conversando, sempre está procurando saber o que é que está faltando para que haja uma harmonia no lar, para que haja cada dia mais vontade de estar junto, de viver junto ali. Às vezes a gente só acha, né, que a nossa vontade é que é correta, que é perfeita, e deixa de escutar a esposa, deixa de escutar os filhos, e às vezes quem está errado é o sacerdote do lar. E a gente deve entender isso. Para ser um sacerdote do lar, envolve em nós liderar a família espiritualmente, através do amor, ensinando a palavra de Deus e da oração. É tão difícil, às vezes, lidar no momento que a gente precisa verdadeiramente cuidar do nosso lar, e esquece, às vezes, do lado espiritual, e a gente só quer levar pelo lado emocional. As principais responsabilidades de um sacerdote do lar inclui amar a esposa, os seus filhos incondicionalmente, ensinar os filhos o caminho do Senhor, interceder e abençoar o seu lar, seus filhos, a sua esposa, em oração. É um papel que exige humildade, perseverança, porque, além disso, nós temos que dar um bom exemplo de fé. Crer em Deus. No momento de dificuldade, a gente tem que saber que nós temos um único, que é Deus, que nós temos que levar sobre Ele as nossas petições, as nossas questões, que às vezes a gente não consegue resolver e colocar diante de Deus, porque Deus tem a solução. E às vezes a gente não quer, como sacerdote do lar, sentar com a família para conversar, para apaziguar, para tirar as arestas que está atrapalhando a convivência da família. Só quer fazer eu que mando, eu sou o sacerdote, eu sou o varão da casa, quem manda sou eu. E esquece que ele tem que cuidar da família como sacerdote do lar, com autoridade, não com autoritarismo. O autoritarismo não resolve nenhum problema, não traz felicidade para a família, não traz soluções para o problema. Nós precisamos, homens, hoje, né, realmente buscar cada dia mais a presença de Deus e ver e pedir a Ele ajuda para nos mostrar como devemos cuidar da nossa família. Família é um presente de Deus em nossas vidas. A família agrada a Deus e nós não podemos levar a família como o mundo a leva. A família foi feita para viver eternamente até o dia que Deus resolver levar alguém ou os dois de vez. Aí Ele que determina, Ele que faz como Ele quer. Exercer a função
de sacerdote de lar é viver a fé no dia a dia, sendo um exemplo de caráter e humildade para a família. Você, homem, eu, homem, nós, homens, temos que dar um bom testemunho em casa. Às vezes na rua, em outro local, nós damos até um bom testemunho, mas em casa, como é que você responde, como é que você dá a resposta a algumas perguntas que o filho, ou a esposa, ou a filha faz para você? Qual é a sua reação? É logo de estourar? É logo de agir? Para dizer, opa, para, nada disso, quem manda aqui sou eu. Não é isso que Deus quer de mim e de você. O sacerdote do lar lidera espiritualmente a família, de forma a guiá-la aos caminhos do Senhor. O sacerdote do lar nós precisamos ensinar a nossa família o caminho do Senhor, o caminho que leva à salvação, porque só através do Senhor Jesus Cristo é que nós podemos nos alegrar sabendo e podemos falar como falou ali Josué: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso é tão bom, isso é tão gratificante para um sacerdote do lar, quando ele chega e põe no meio de uma turma, dos amigos, dos irmãos, e fala assim: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mas para isso há muita barreira, muita dificuldade, e que você, homem, sacerdote, nós, homens, precisamos buscar mais a presença de Deus, precisamos nos aproximar de Deus, precisamos buscar de Deus resposta para tudo aquilo que nós, como sacerdote do lar, precisamos para ter um lar feliz. Um lar feliz não quer dizer que é cheio de abundância, porque tem uma poupança grande, não. É que haja paz no lar, que haja alegria, que haja compreensão, que haja cumplicidade no lar, que haja a presença de Deus. É isso. Nós, como sacerdote do lar, e é como eu falo, não é fácil. E nós temos agora o contato direto. Nós podemos conversar com Deus a qualquer momento, a qualquer instante, porque a palavra dele diz que Ele está sempre de ouvidos inclinados. Converse com Ele, leve as suas petições, peça a Ele solução para aquilo que tanto, às vezes, incomoda o seu lar, a sua casa, que tanto, às vezes, atrapalha um relacionamento de harmonia. Não queira resolver alguns problemas com a força do seu próprio braço, leve ao Senhor, Ele tem a solução, Ele é a solução. Mas nós precisamos nos aproximar de Deus, para que possamos verdadeiramente buscar de Deus a solução, para que nosso lar, é como a pastora falou, o bispo Bátala fala que, um certo tempo, teve alguém lá, uma criança, e perguntou a ele se não tinha um lugar para o pai dele morar lá, porque lá na igreja o pai era uma benção, mas em casa era terrível. Que nós sejamos homens, sacerdotes do lar, para que nós possamos ser um homem tranquilo, cheio de paz, de alegria, que trata as pessoas boas lá fora, ou dentro da igreja, mas no nosso lar também. E às vezes a gente não tem essa sabedoria, então nós precisamos buscar de Deus. Ele tem a solução para tudo que nós necessitamos. Nós precisamos como ser. E em Deuteronômio 6, ele fala também como nós devemos agir para cuidar de nossos filhos. Ele fala assim: esta palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração,
e as ensinará a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, não perca tempo para levar a palavra do Senhor, para ensinar o caminho do Senhor, para orientar não só o caminho do Senhor, mas também aqui o mundo, como ele deve agir, mostrar as dificuldades que há neste mundo e que ele tem que realmente buscar cada dia mais se aproximar de Deus, porque só Ele pode nos guardar. E não é fácil, não é fácil, não é fácil. Nós precisamos proporcionar um ambiente onde a família possa orar junto, seja ela através de culto doméstico ou de momentos de orações espontâneas. E não é fácil. Precisamos ter esse momento. E se nós não estamos fazendo, nós temos que pedir ajuda ao Espírito Santo para que nós possamos colocar isso em prática. Porque isso é agradável a Deus. Deus se agrada que haja culto doméstico, que haja um lugar que no momento de da família queira ir para aquele lugarzinho ali para orar, para buscar a presença de Deus, que ele queira ficar sozinho ali, ele possa estar esse momento de estar junto ali, só com Deus, colocando as suas petições diante de Deus. Um sacerdote do lar é um homem. O homem de Deus precisa primeiro ser sacerdote do lar, como está lá em Timóteo 5,8. Porque para não dar o que aconteceu com aqueles homens que eram homens de Deus, que andavam na presença de Deus e que esqueceram dos seus lares, e que esqueceram de cuidar dos seus lares. Nós temos não só o exemplo de Elias, de Eli e de outros mais. Precisamos administrar. Há tempo para tudo. Não adianta você buscar também só a sua família e esquecer de Deus. Então Deus quer que primeiramente Ele sobre todas as coisas, depois a sua família. Conserte o que está errado no seu lar, na sua casa, para que depois você possa também levar o Evangelho àquelas pessoas que precisam. E que através de você ter um lar cheio de harmonia, de paz, é um exemplo para aqueles seus vizinhos que vai ver que realmente há algo diferente naquele lar. Mas às vezes a gente se acomoda. A gente se acomoda. O homem de Deus deve amar incondicionalmente a sua família. Como está lá em Efésios 5, 25. E tem uma coisa, porque nós homens, eu vou generalizar assim, porque aí diz, a mulher ser submissa do homem. Aí o homem acha que a mulher é um escravo dele. Mas se ele continuar, quando chega no Efésios 5, 25, ele fala que o homem deve cuidar da esposa como Jesus cuidou da igreja. Jesus cuidou da igreja de uma maneira tão grandiosa que ele deu a sua vida por ela. E nós, será que daremos a nossa vida pelas nossas esposas? Ou só quer sugar dela, só acha que ela tem que ser como uma empregada dentro de casa, e a esposa não é uma empregada. A esposa não é para andar na frente do homem nem atrás. A mulher anda ao nosso lado. Ela é a nossa ajudadora, ela é a nossa companheira, ela é a nossa amiga. É ela que está conosco nos momentos de dificuldade. Às vezes o sacerdote dá mais atenção ao amigo lá fora, mas quando tem algum problema, alguma situação difícil, quem está do lado dele é a esposa, é os filhos. Aqueles que ele acha que às vezes são amigos, somem. É assim que Deus quer.
Isso não quer dizer que o homem é superior à mulher. Mas o que a gente vê é a falta de sacerdote no lar. Os homens não estão tomando a sua posição de sacerdote no lar. Ele está deixando tudo isso sobre a responsabilidade da mulher. Educar o filho não é a obrigação da mulher, é do sacerdote, e a mulher é a ajudadora que está ali acompanhando. E às vezes hoje o homem, o sacerdote, porque trabalha, não pode fazer nada, ajudar em nada em casa. E hoje ainda tem outra situação, porque as mulheres geralmente estão trabalhando, estão ajudando. E ainda sobrecarrega mais a mulher. Sacerdote, entenda, a mulher é sua companheira, é sua amiga. Não adianta você estar descansado e ela estar cansada. Ajude, cuide dos seus filhos junto com ela. Eduque com ela os seus filhos. Administre a sua casa. Ajude a ela no momento que precisa, porque serviço de lar, de casa não é fácil. Nunca acaba. Nunca acaba. A gente trabalha fora, das 8 horas, vai para casa, vai descansar. O serviço de casa é 24 horas e não para. Quando acha que está tudo pronto, daqui a pouco tem alguma coisa para fazer. E Deus quer, nesta noite, que nós conserte nosso lar. Que nós nos consertamos primeiro. Nós precisamos nos consertar, homem, diante de Deus. E assumir a responsabilidade que Deus colocou sobre nossos ombros. Ser sacerdote do lar não é a obrigação da mulher, é do homem. É o homem que tem que... É a função do homem. E para ser um sacerdote do lar significa, o sacerdote do lar apresenta a família diante de Deus em oração, ele ensina os princípios da palavra com amor, ele é um exemplo de fé e humildade e servir também na sua casa. Ser sacerdote do lar, a gente precisa verdadeiramente conduzir a nossa casa a um relacionamento profundo com Deus. Todos. Não é eu chegar e dizer, não, minha mulher precisa buscar Deus, ela que precisa, meu filho. Não, todos nós. É todos, são todos da família, precisa cada dia mais se aproximar de Deus, para que tenha mais intimidade com Deus, para que Ele nos dê mais discernimento, como agir, como andar dentro, como há diálogo, há conversa no lar, como há harmonia no lar. Quantos e quantos lá não há diálogo, não há conversa, não há... É todo mundo sério, todo mundo fechado, ninguém brinca, parecendo o quê? Lá fora, pronto, muda tudo. Mas dentro de casa é uma coisa que incomoda. Nós precisamos ser parecidos com Deus. E para ser mais parecido com Deus, é necessário seguir o amor e o exemplo de Jesus, através de atitudes como o amor ao próximo, o servir ao próximo, a leitura e a meditação da palavra, a oração e o arrependimento, a busca por semelhança com Deus também envolve ter um bom coração, ser honesto, perdoar os outros, evitar julgar e buscar a orientação divina para a sua vida diária. É Deus, só Deus pode nos ajudar, só Deus pode nos orientar para que possamos ter essa vida de harmonia, um lar feliz, um lar alegre, sem a necessidade de ter um carro de luxo, sem ter necessidade de ter um palácio, mas num lugar aconchegante, num lugar cheio da presença de Deus. E Deus não escolhe tamanho de lugar,
para Ele estar ali presente. O que Ele quer é que haja temor e tremor a Ele, que haja, que cada membro de cada lar possa chamar Ele para estar ali presente. Ele não entra em lugar nenhum sem que nós convidamos. Aleluia. Nós temos que convidar a Deus para estar presente em nossos lares. É Ele que vai nos orientar, é Ele que vai nos dar sabedoria para conduzir o nosso lar, a nossa casa, as nossas finanças. É Ele. Mas ninguém pode nos ajudar a respeito disso. Seguir os passos de Jesus é buscar imitar as ações e atitudes de Jesus, como servir e viver de maneira simples. Não precisa sofisticação para ter uma vida alegre, para ter uma vida feliz. Não precisa de ter grandes coisas. O que nós precisamos é ter harmonia, unidade. O que nós precisamos é ter a presença de Deus em nossas vidas e no nosso lar. É isso que Deus quer de nós. O rasgar do véu é um símbolo da morte de Jesus e da sua expiação. O véu no templo judaico era uma barreira física para impedir o acesso ao Santo do Santo, onde Deus habitava. O rasgar do véu, de cima a baixo, demonstra, através do sacrifício de Jesus, essa barreira foi removida. E agora, todos nós temos acesso direto a Deus. O que é que você está esperando para ter esse acesso, para ter essa comunhão com Deus, para ter essa intimidade com Deus? Não existe mais barreira. Só depende de mim e de você. Assim, tudo que foi limpou, tirou, o véu se rasgou. Não tem mais nenhum empecilho. Agora só falta a vontade, determinação de nós, o desejo de buscar a presença de Deus. E aquele que não tem, peça ao Espírito Santo que Ele ajuda. E aí, queridos irmãos, sacerdotes do lar, como está a sua vida como sacerdote do lar? Dá para melhorar? Dá para ajustar? Dá para você conversar com Deus e pedir a Ele sabedoria para que aquelas empecilhos, aquelas coisas que têm atrapalhado um relacionamento melhor no seu lar, isso aconteça? A palavra de Deus diz que para Ele nada é impossível, mesmo que seja algo que você acha que é impossível, mas é só para nós que somos limitados, mas para Deus não tem nada impossível. Coloque diante de Deus tudo aquilo que você precisa, para que haja verdadeiramente essa harmonia no seu lar, na sua casa. E Deus quer ver famílias alegres, contentes, família saudável, família cheia da presença de Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. E nós, às vezes, colocamos uma barreira. Jesus já foi lá e tirou o véu. A gente, às vezes, quer colocar essa barreira para que não tenhamos esse contato direto com Deus. Deus quer de nós tudo aquilo que Davi tinha nessa questão, coração puro, segundo o coração de Deus. Ele não escondia nada. Ele fez coisa errada, mas quando ele chegava, ele se quebrantava diante de Deus. Ele abria o verbo, ele dizia tudo aquilo que ele tinha feito e pedia perdão. E Deus está aí para perdoar. O que Jesus falou com aquela prostituta: vai e não peque mais, porque está perdoado. Por mais que seja que você acha que é impossível para Deus, Ele perdoa. Porque Ele quer que eu e nem você continuemos no pecado, continuemos andando no caminho errado, continuemos fazendo tudo errado. É Ele que nos ajuda. Minha pastora, eu queria ver. Nós estamos no mês de novembro também, né? É o novembro azul.
É isso aí. E precisamos, né? Eu estava olhando a pesquisa, e a pesquisa falava o seguinte, que as mulheres são mais prudentes, são mais ativas, e elas sempre procuram o médico. Os homens, a pesquisa diz que 60% dos homens, quando procuram um médico, é quando já está numa situação já avançada. E nós estamos no Novembro Azul. E eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer assim, nós homens precisamos nos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo físico. Hoje, o novembro, nós temos já direcionado para a situação do câncer da próstata. Mas eu queria dizer a todos, nós homens, nós precisamos fazer um check-up geral todo ano. Precisamos saber como é que está o nosso coração, os nossos órgãos. Não custa nada. É necessário. Você quer ter uma vida prolongada? Nós queremos, mas é necessário que a gente tenha uma vida prolongada com saúde. É necessário. Não adianta procurar o médico quando está já numa situação. Então, determine no seu coração. Todo ano eu vou fazer um check-up. É check-up do coração, é exame de sangue para ver tudo que tem. Eu não conheço muito de medicina, mas é necessário que nós, as mulheres já fazem, estou falando mais para o homem por isso, precisamos cuidar do nosso corpo físico. Precisamos. Então não deixe de fazer os seus exames, porque isso vai lhe trazer benefícios. Entendeu? E eu digo mais, homens inteligentes, cuida do seu corpo. E nós somos homens inteligentes. Por hoje é só, minha bispa, minha pastora, é com você. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o engraçado, quem estava aqui de manhã, eu pude perceber e comparar, né? Comparar não, mas pegar as pecinhas, né? Os mesmos personagens que ele usou, né? Da Bíblia, falou algumas coisas que foram pertinentes, o que foi dito, né? De manhã. Falou de Abraão, falou de Noé, falou de Josué. E eu louvo a Deus. Agora, cada um usando com a sua instrumentalidade, né? Deus, ele é muito perfeito naquilo que ele faz, naquilo que ele determina para fazer. Então, mais uma fatia do bolo nessa noite. Fica aqui, meu bispo, para o senhor já impetrar a bênção apostólica aqui sobre as nossas vidas, já semeou em nossas vidas, e que nós, né, sejamos, tanto as mulheres quanto os homens, sejamos mais prudentes, né? E os homens, como foi dito, se cuidem mais, né? É necessário se cuidar mais. A gente vai ao médico periodicamente, né? Nós mulheres temos essa rotina, né, de ir ao médico. E, infelizmente, alguns, não são todos, mas alguns não fazem, né, esses exames de rotina que são necessários. Existe um constrangimento, mas também é constrangimento para nós quando nós vamos fazer, né, os nossos exames de rotina. Então, assim, é necessário cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, né? Então, é esse cuidado que foi tão lindamente falado aqui também pelo nosso bispo, né? Desse cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo físico, não apenas do corpo espiritual, né? Da parte espiritual, do lar, dos filhos e da esposa, mas, acima de tudo, do corpo, né? Que é o templo do Espírito Santo de Deus. E ele nos dá essa máquina perfeita para a gente botar ela para trabalhar. Então, bote ela para trabalhar. E como é que diz, como é que eu posso fechar isso? Sendo obediente a Deus, né? Acima de tudo, é a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Não saiam daqui sem passar ali na